E agradecer desde já por ter aceito o nosso convite aqui para esta entrevista, conhecer um pouco melhor a sua trajetória. Às ordens. Começando pelo início, por onde tudo começou, como é que apareceu o seu interesse pelo futebol na infância? O interesse foi engraçado, porque eu já tinha feito um monte de desportos naquela idade, tinha 6 anos. Depois um dia um colega meu lá da rua onde eu morava, eh, estávamos na rua, dizia lá, vou para o treino. Eu disse, vais para o treino, que treino? Ele disse, vou para o Varzinho jogar. Queres vir? Eu disse, ah, se me deixarem jogar, vou. E então fui com ele para o treino e pronto, cheguei lá, fiz um treino e depois no final do treino o Mister Gamboa, na altura, disse: Fica aí que eu tenho que ligar aos teus pais. E eu fiquei Autorização. assim, sim, mas eu não sabia naquela altura, assim, quando alguém quer ligar para os pais é não bem coisa boa. E então, mas não, foi mesmo para isso. Depois ligaram aos meus pais e perguntaram se eu estaria interessado em ingressar no Barzinho e jogar futebol. E pronto. E partiu, começou a partir daí. Foi mesmo no Varzim onde tudo começou e onde iria acabar por completar todo o processo de formação. Pergunto, quem foram as pessoas, seja amigos, seja familiares, que mais o apoiaram a seguir este sonho de ser futebolista? É assim, acho que muita gente se calhar duvidava um pouco, não é? Porque como é, sei lá, no mundo do futebol era tão difícil chegar lá, não é? É Mas muito tudo incerto. é muito incerto, às vezes é preciso estar no sítio certo, na hora certa. Mas pronto, os meus pais sempre me apoiaram em fazer aquilo, se é o que tu gostas, continua e pronto, sempre super apoiado e pronto, depois o futebol foi a paixão e comecei a partir daí. Depois de já ter feito outros esportes, apesar de ter apenas 6 anos, como é que foi a adaptação a estar dentro de um clube, a ter horários, trabalhar com treinadores, com outros colegas de equipa? Como é que foi os primeiros tempos ao serviço do Varzim? Acho que na altura era uma pessoa queria era jogar bola e ia se divertir, depois ao fim de contas começa a conhecer os outros miúdos que estão lá, não é? Porque na altura nós somos miúdos, depois começa-se a ganhar afinidades, amizades e pronto, e aquilo, uma coisa leva à outra, uma pessoa sente-se bem e tem sempre vontade de ir para o treino e pronto, e foi a partir daí que isso, a paixão aumenta. Pronto, foram muitos anos de formação ao serviço do Varzim, fazendo assim uma retrospectiva de que forma, que papel é que o clube teve no seu crescimento como jogador. Eu acho que o clube tem sempre muito de como é que eu hei de explicar? Tem sempre muita importância. Acima de tudo, se tiver as boas pessoas no sítio certo, porque assim o clube é uma instituição, mas quem está a trabalhar diariamente connosco são os treinadores que nos formam, automaticamente. E nisso eu tive imensa sorte, apanhava uns treinadores, eh, e pronto, e sempre, também eu sempre fui uma criança que sempre gostou de seguir regras e tudo, apesar de ter assim aquele aspecto assim um bocadinho mais rebelde, mas pronto, tive sorte de apanhar os treinadores que apanhei na formação do Varzim. Um Varzim também bem consolidado na altura, com passagens estáveis na Primeira Liga naquela fase. Pergunto, ao longo da formação, qual considera ter sido o momento mais marcante? A Na, época, for- um jogo? na formação, acho que foi o meu último ano de júnior. Por acaso, acho que foi o ano em que me consegui destacar mais, porque os outros anos anteriores andava sempre um bocadinho como é que não era tão regular, apesar de sempre me esforçar ao máximo, mas acho que no último ano de júnior foi o meu ano bom. Foi o ano que, para mim, a meu ver, foi a melhor formação que o Varzim teve, porque eu lembro-me que nesse ano a gente acabou o campeonato só com um empate. Marcámos cento e tal golos, sofremos São 30 e tal campeões, golos. correto? Sim, sim. Uh, tínhamos, eu para mim, tanto é que a gente fez vários jogos de treinos, inclusive no último ano de júnior, com a equipa principal de Varzim, e era à quinta-feira à tarde, e a gente batia-se de igual para igual, perdíamos 1-0, porque às vezes o treinador da primeira equipa fazia repetir os cantos e tudo. Ainda me lembro que, inclusive, estava lá os adeptos do Barzinho, os velhotinhos, que iam para lá ver assistir, até diziam: mandem os velhos embora e fiquei com os miúdos, porque era uma geração que a gente vinha junto desde os 7 anos. Estava Desde muito 7 anos. consolidado. Estava muito, a gente jogava quase com os olhos fechados. E então foi pena na altura não terem dado um seguimento, porque fazia-me lembrar um bocadito o Barcelona na altura do Messi, não é? Quando veio aquela geração toda junta da formação e o Barcelona soube aproveitar isso. O Varzim, na altura, lá está, tinha grande equipa, e alguns dos nomes que acabaram por seguir uma carreira profissional com maior relevo foram o Bruno Alves e o Hélder Postiga.
Na altura eles já se destacavam, face ao resto dos jogadores. Eu com o Bruno joguei um ano, o Hélder Postiga joguei pouco tempo, porque eles são mais novos que eu. Sim. Joguei com o Geraldo, com o irmão do Bruno Alves também. Por isso eles eram um ano mais novo que eu. Mas assim já mostravam ter capacidades para muito mais, sim. Uh, Pronto, lá está. O Varzim na altura batia-se muito bem a nível de júniores. E eu pergunto, foi nessa altura, no último ano de júnior, que percebeu que tinha potencial para seguir uma carreira no futebol profissional? E assim, a partir do momento que uma pessoa que eu entrei para o futebol foi esse o objetivo. Não, Apesar de não mas a ter. questão de sentir que o sonho vá estava mais próximo de se tornar realidade. Sim, porque devido à época que eu e que a equipa em si tinha feito, eh, então acho que, pronto, fiquei sempre assim. Na altura também se falou, na altura que eu ainda estava na formação também do interesse do Porto, só que o meu pai não deixou eu sair do Varzim também, disse que ele era varzinista, disse que eu era muito novo para sair e que não, que iria ficar, e pronto, acabou por ser uma boa decisão ou não, isso nunca iremos saber. No caso, foi uma abordagem ou uma proposta mesmo concreta? Foi uma proposta, porque na altura eles, como vinham buscar o Ala Postiga, o Bruno Alves, então eu também estava englobado um bocadinho naquele bolo, na altura, porque eles No faziam último ano isso. de júnior. Não no último ano, isso ainda foi antes, ainda foi no primeiro ou no segundo, no último ano de juvenil, acho. Foi na altura que eles foram, foi nessa Ainda altura. antes de ter atingido, vá, o auge na Sim, formação. sim, 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 sim. Momento mais destaque. Pergunto, nessa última época de Júnior, que é sempre uma fase importante para a carreira de qualquer jovem jogador, qual acha ter sido o segredo, o diferencial face aos anos anteriores para se conseguir destacar mais? Se calhar o facto de ouvir sempre, de todos que estão aqui, o único que não vai conseguir vai ser ele. Talvez isso, talvez me tenha dado Um mais boost motivação. motivacional, certo? Porque eu era filho de pescador, alguns eram filhos de doutores, advogados e por aí fora, e na altura as formações funcionavam um bocadito mais assim, também, infelizmente, e pronto, e nunca desisti, foi se calhar um pouco para demonstrar que não importa o estatuto, mas sim o que se demonstra dentro do campo. É muito a magia do futebol, o facto de qualquer padrão social poder encaixar dentro deste desporto, não é? Claro, isso é que está a sua beleza. Pergunto-lhe, depois de muitos anos na formação do Varzim, no salto para os séniores, acaba por sair do clube a que estava vinculado há muitos anos e assina pelo Caçadores das Taipas, certo? Como é que reagiu à notícia, à saída do Varzim e como é que especulou que iria ser a nova, pronto, a nova realidade? Sinceramente, fiquei super contente, porque, como eu disse, nesse ano a gente acaba por assinar 11 jogadores da formação, contrato profissional com o Varzim. Eu tive a sorte de ser emprestado a um excelente clube, onde apanhei um excelente técnico, que era o Mister João Cardoso. Uh, e pronto, cheguei lá, foi tudo novo. Depois tive a sorte também de ir com o Rui Massage, que era da Póvoa, que eu jogava aí também, por empréstimo do Varzinha. No O, caso, o Varzim tinha um protocolo vá com o Caçadores das Taipas, não? eu penso que sim, porque nesse ano fomos três emprestados, fui eu, o Cláudio Fonte e o Rui Massage. E Ok. então, pronto, o facto de ter dois já da Póvoa e a gente ia todos os dias juntos para o treino sempre ajudou a integração. E depois, como eu disse, tive a sorte de apanhar um clube fantástico, com pessoas muito humildes, que me ajudaram imenso. Teve também tempo de jogo a nível de futebol sénior, ganhar ritmo, ganhar experiência. Quais foram as maiores diferenças que sentiu no salto para os séniores face ao futebol de formação? Eu acho que o impacto, já jogamos contra pessoas prontos, com mais idade, já mais batidos, então nós, como vimos da formação, temos sempre aquela. É diferente, a intensidade é diferente do jogo, a responsabilidade é diferente, porque na formação, mesmo que a gente faça um erro, não há assim grandes problemas, mas quando uma pessoa passa para um patamar profissional, onde os objetivos das equipas já são outros, já não nos podemos dar ao luxo de errar, e então, pronto, acho que foi essa a maior dificuldade, em termos de aquela pressãozita, um bocadito, o querer mostrar que, pronto, estou aqui. E Conseguiu adaptar-se bem a isso, lidar? Pergunto se arranjou estratégias para resolver essas questões. não, simplesmente queria mostrar que, pronto, o meu objetivo era regressar ao meu clube de formação, sem dúvida, e para isso eu saberia que tinha que me firmar num clube da terceira divisão.
e pronto, e meti isso na cabeça e pronto, e lutei com tudo que tinha a dispor. Acabou por acontecer, as boas performances conseguidas na terceira divisão conseguem fazer com que volte ao Varzim, Varzim na altura de Primeira Liga. Eu pergunto, como é que reagiu quando soube que iria integrar o plantel? Essa história foi um bocadinho assim meio estranha, porque inicialmente aquilo havia um treinador que não queria, mas depois o presidente queria que eu ficasse, porque a massa associativa também já queria que eu ficasse, porque eu já tinha passado 2 anos emprestado. Nesses 2 anos eu tinha sobressaído na terceira liga, inclusive se eu não ficasse nesse ano, se eu não regressasse a casa ao Varzim nesse ano, eu já tinha um clube interessado que na altura era o Belenenses, De que Primeira Liga na altura? da primeira liga, sim, porque tinha boas relações com o Mister João Cardoso, que estava lá, e no ano que eu chego ao Taipas, eles tinham levado César Peixoto para lá também já, e então, pronto, eles tinham boa relação com os Taipas, e inclusive os diretores do Taipas na altura disseram: não te preocupes, tu não ficamos a Varzim, tu assinas connosco e daqui segues para Belém. E pronto, eu acho que na altura o presidente do Varzim lá deve ter ouvido qualquer rumor, e pronto, foi assim um bocadinho sem saber ao certo se queriam que ficasse ou não. O treinador na altura disse que não, porque tinha já dois defesas esquerdos, que na altura era o Jorge Luís e o Jorge Ribeiro, e então ele disse-me logo de cara: se podes ficar, mas serás sempre terceira opção, porque eu disse, sem problema nenhum. O seu sonho passava mesmo por voltar ao clube casa-mãe e preferiu partir como terceira opção do que ir para o Belenenses. Na altura depois não tive a opção de ir para o Belenenses porque o presidente não me deixou sair automaticamente, porque eu disse, se eu não ficar eu quero rescindir o contrato, e na altura o presidente disse que estava fora de hipótese a rescisão do contrato e que eu ia ficar no clube. Ok. Pergunto como é que foi a estreia na Primeira Liga. A estreia na Primeira Liga foi engraçada. Já deveria ter sido um jogo em casa contra o Gil Vicente. Só que eu nessa noite eu passei muito mal. Passei mal. Pronto, tive febre, não sei o quê. E a minha mãe deu-me um comprimido, na altura era o Ilvig, para tomar. Pronto, e eu tomei. Aí está, juventude, sem pensar. No dia seguinte eu chego ao jogo e disse à equipe, lá ao médico: olha, eu passei mal a noite, a minha mãe deu-me isto. Pronto, quando eu disse o nome do medicamento, disse: não, não, esquece isso porque não vai jogar, porque depois foram lá aos livros ver por causa do controle, e a minha estreia foi adiada. Para mim foi um bocado duro, porque eu estava à espera daquele momento. Mas Havia pronto. os outros laterais estavam lesionados? Não, Ok. acho Era que mesmo não, uma opção. foi castigado, e o outro não sei se calhar era opção, não sei exatamente, já não me recordo ao certo. Certo. Pronto, e depois da estreia adiada, essa infelicidade antes do jogo contra o Gil Vicente, quando é que aconteceu efetivamente a estreia? A estreia aconteceu contra o Vitória, Guimarães, quando eles ainda estavam a jogar no campo emprestado em Felgueiras, no ano em que o Vitória, se ganha ao Varzim, passava para primeiro lugar. Por isso era um ano onde o Vitória estava muito, muito bem. E pronto, surgiu a oportunidade de jogar. Talvez um pouco o treinador dizer assim: bom, está na altura de calar os adeptos, porque os adeptos começaram a pedir a oportunidade. Não sei se foi por vontade própria ou se foi naquela de como quem vou-te lançar às feras, fazes um mau jogo, eu consigo te encostar. E pronto, isso só ele é que saberá dizer. Como A é que esse verdade é que jogo acaba por correr? incrível. Ganhámos 3-2. Fiz um jogo do outro mundo. Na altura, o comentador uh, deu-me uma moral imensa na televisão. E pronto, a partir daí eu saí com câimbras aos 87 minutos. Estávamos a ganhar 3-1. Por isso já não aguentava mais daí tudo que tinha. E pronto, mas o futebol tem dessas coisas. E pronto. Infelizmente não chegou, porque no jogo seguinte foi para o banco. Também foi o último jogo que foi para o banco. Porque depois Depois ganhou o seu espaço, efetivamente. ganhei muito fácil. Porque Pergunto, quais as maiores diferenças que se sente entre terceira e primeira liga? muitas. Eh, Sim, o futebol na terceira liga é mais contacto, mais agressivo, mais. Por isso é que eu acho que foi importante na minha formação como jogador também, porque eu joguei as três divisões, automaticamente formou-me, deu-me tipo a agressividade, deu-me outro tipo de coisa. O futebol na primeira divisão já é mais técnico, o jogador já tem mais tempo para pensar,
Apesar que hoje em dia já se nota que é mais intenso também, mas naquela altura não, dava muito mais espaço, e então acho que a diferença foi essa, ter muito mais tempo para pensar, enquanto na terceira divisão é muito mais, os campos são mais pequenos, automaticamente, e os contactos, as faltas, é outro mundo. O facto de ter jogado todos os escalões acabaram por dar experiência e torná-lo mais complexo para o que iria acabar por enfrentar, não é? Depois, na temporada em que regressa ao Varzim, a equipa acaba por descer de divisão, ser renegado ao segundo escalão. Como é que foi viver o insucesso desportivo do Clube do Coração? Foi, para mim, fez muito mal, é um jogo que ainda tenho na memória, foi no Santa Clara, nos Açores, de- no último minuto podíamos ter salvado, mas infelizmente a bola não entrou. E para mim, acho que não digo que senti mais que todos os outros jogadores, porque não, nessa altura também havia o Alexandre, que era da formação do Varzim, que está lá há 20 anos, que era o capitão. Havia outro tipo de jogadores lá também que sentiam o clube, mas para mim, sendo um miúdo que foi formado ali, sabendo tudo o que significava o clube para o meu pai, pô, a cidade em si, Foi foi duro. muito. Consegue arranjar uma explicação, uma justificação que tenha estado na origem do insucesso, de não conseguir atingir os resultados procurados? Eu acho que nessa altura, se calhar, foi um pouco falta de humildade, porque nós na primeira volta estávamos em terceiro lugar, se não me recordo, ou quarto lugar. Tínhamos feito uma primeira volta de sonho, inclusive começaram a falar na Liga dos Campeões e não sei o que disso, mas se calhar aí foi o erro, porque acho que a gente deveria ter estado com os pés bem assentes na terra, humildes e continuar a fazer aquilo que a gente tinha feito até lá, que era lutar como uma equipa, só que depois, pronto, há certos jogadores que as classificações só vêm à cabeça, depois falava-se este vai para ali, outro vai para ali, depois eles começaram a subir muito à cabeça, depois também houve uma altura que a gente tinha, se bem me recordo, tinha alguns jogadores emprestados, e para eles era igual se o clube fica ou desce ou sobe, é igual porque eles têm contratos, e então acho que foi um pouco disso tudo. Acabam a primeira volta em terceiro, quarto lugar, então. Foi? Sim, sim. Quantos pontos é que a equipa faz na segunda volta? Acho que fazemos 3 4 pontos, Em cerca de 15, 17 jornadas? algo assim. E acabam por ser renegados na última jornada. Última jornada do Santa Clara. Pois, depois, época seguinte, a equipa volta à segunda liga, consegue lá estar, fazer uma excelente temporada e prova disso é o interesse, e a ida para o Boa Vista, na temporada de 2004-05. Um Boa Vista forte na altura também. Como é que foi deixar em definitivo o Clube do Coração, mas por outro lado regressar à Primeira Liga e para um grande clube? Foi um pouco difícil cortar o cordão umbilical, porque na minha cabeça eu gostava de colocar o Varzim na primeira divisão, porque já cresci e senti-me responsável também, e então automaticamente teria que ajudar de alguma maneira. Mas naquele momento saberia que, tanto é que as pessoas depois também me forçaram um bocadinho, entre aspas, sabia que a minha ida para o Boa Vista iria ajudar o Varzim, iria ajudar A nível financeiramente, financeiro. e então, pronto, depois de falar com as pessoas, decidi que era a melhor opção e pronto, e ainda bem que os clubes chegaram a acordo e correu tudo muito bem. A nível coletivo, o Boa Vista faz um sexto lugar, uma boa temporada. A nível individual, como é que foi a adaptação e a temporada? Foi uma adaptação um pouco complicada, porque é o que eu digo, hoje em dia os treinadores é que fazem os jogadores. E o Mister Jânio Pacheco era, pronto, é aquilo que toda a gente conhece. E então, não sei também como disse, apanhei um super Boa Vista, tínhamos João Vieira Pinto, Tunito, tínhamos um. Tanto é que na primeira volta, mais uma vez, estávamos em segundo lugar, e na segunda volta viemos por aí abaixo, porque problemas financeiros, logo aí já havia problemas financeiros, Que os iriam salários, acabar por desclassificar o Boa Vista anos mais tarde. pois, aí está. Um super Boa Vista. Uh, o facto de não ter também muito espaço levou a que acabasse por sair para o Rio Ave na temporada seguinte, não é? Sim, eu Uh, tinha 5 anos de contrato com o Vista nessa altura. como é que foi a questão à volta da saída do Boa Vista? O treinador comunicou logo que não havia, não contava para a temporada seguinte, foi até às últimas. Sinceramente, aquilo foi um bocado, porque na altura o Mister Jean Pacheco vai embora, depois quem pega nos últimos jogos é o Pedro Barba,
que faz umas coisas assim muito estranhas nesses últimos jogos. A nível tático. Sei lá, a nível tático, a nível de escolhas, tanto é curiosidade ou não, nunca mais conseguiu se ingrar no futebol como treinador, por alguma razão será. Porque para mim foi um choque, porque preparam uma equipa no último jogo contra o Benfica e depois, dias antes, troca a equipa toda, deixou os melhores jogadores quase de fora. Não sei, foi um bocado assim, um bocado estranho. Foi um bocado estranho. E pronto, a partir daí eu percebi que aquilo, pronto, não ia dar mais, eu precisava era de jogar, porque era novo na altura. E o que eu digo, eu sempre pensei mais com o coração que com a cabeça. Pois na altura foi um diretor desportivo que me chamou ao escritório e disse: aliás, já, se calhar para a próxima época vamos te emprestar. Eu disse: não, não, quero rescindir um contrato que eu já não aguento mais. O que importava era jogar, não é? Crescer, ter tempo de jogo. Sim, sim. Falando nesse jogo do Boa Vista com o Benfica, final de campeonato, pronto, a nível tático, umas decisões peculiares. Como é que foi a preparação dessa semana de um jogo grande e o jogo em si? Como é que, quer a equipa como o grupo, como é que foi esse jogo? Acho que todo o grupo ficou apanhado de surpresa porque a gente tinha vindo de um excelente resultado um jogo antes. Jogávamos em casa, mas sabíamos que o Benfica, se ganhasse, era campeão, se empatasse, era o Porto campeão nesse ano. Automaticamente era um jogo com uma tensão enorme. E depois, para espanto dos jogadores, mais de metade do estádio tinha sido vendido para adeptos do Benfica. E pronto, depois as opções que o Mister fez na convocatória surpreendeu muita gente. Não só a mim, mas acho que a vários colegas meus. O jogo era decisivo para o Boa Vista também? Para nós não, acho que para nós não nos interessava, acho que já estávamos em sexto lugar, se não me lembro, em quinto lugar, uma coisa assim, não ia mudar grande coisa para nós, mas eu acho que, assim, eu pelo menos falo por mim, acho que todos os jogos são para ganhar, Certo. independentemente seja contra quem for, porque acho que é uma questão de respeito por nós, pelos adeptos, pelo clube, pela instituição. O facto do Bessa também costumar encher com adeptos do Boa Vista e metade dos bilhetes serem vendidos aos adeptos do Benfica acaba por ser surpreendente, não é? Sim, sim, acho que ninguém estava à espera. Como é que o jogo em si acaba por correr? Acho que correu muito bem para o Benfica. Eles ganharam 3-1, 3-0. Então acho que foi catástrofe para O nós. Benfica acaba por ser campeão nessa época. E sim, sim, acaba por ser campeão. Certo. Depois, Rio Ave, 2 anos no Rio Ave. Na primeira temporada, a equipa é despromovida à segunda liga. A nível de tempo de jogo, realmente tem espaço, tem tempo para jogar. Como é que foi esse misto de emoções? É assim, o Rio Ave, eu nunca quis ir para o Rio Ave, inicialmente, porque na altura o diretor desportivo era meu primo, e então eu, para não dizer nada, eu veio para o Rio Ave porque o primo dele era diretor desportivo, e então eu sempre disse que não. Tanto é que na altura depois liga-me o Mister e o Mister António Souza e o presidente do Rio Ave. E mandam-me ter com eles ao estado do Rio Ave. E eu, tanto é que eu negociei o meu contrato, negociei tudo com o presidente e com o Mister António Souza. E ele disse: olha, a gente sabe que o teu primo, mas sou eu que te quero que venhas por aqui, por isso não tem nada a ver uma coisa com outra. E eu sempre evitei isso, que era para evitar aquelas bocas normais. Graças a Deus foi uma das minhas melhores decisões que tomei, porque apanhei, como eu disse, as pessoas no Rio Ave fantásticas, um treinador espetacular, que me ajudou imenso a ganhar aquela confiança que eu tinha perdido no Bessa. E pronto, uma direção fantástica também. Havia propostas, em cima da mesa, além do Rio Ave, naquela altura? Sim, sim, tinha bastantes. Encontrei-me com vários clubes Portugueses, também. nomeadamente. Sim, sim, portugueses, nomeadamente. Com vários clubes, só que depois eu optei mais pela situação geográfica, porque eu morava ali, Certo. automaticamente, sabendo mesmo que iria para o grande rival do Barzinho, que aí ia ser complicado, mas pronto, foi a melhor decisão que eu pude tomar. Como é que foi essa questão da rivalidade de Rio Ave-Varzim? Houve alguns episódios caricatos A minha apresentação foi assobiada, porque, pela parte dos vilacondenses, no caso. sim, porque a apresentadora disse, vindo da Póvoa do Barzinho, pronto, estragou logo tudo. Como é Logo que, aí foi complicado. como é que foi conquistar os adeptos depois disso? Isso foi fácil, porque eu morava ali em Vila do Conde também, automaticamente depois as pessoas viram que, porque eu sempre defendia as cores que vestia, até ao limite. E pronto, a partir daí já me consideraram um deles, tanto é que eles gozavam muito com os adeptos do Varginho, depois, eu estar ali, depois temos duas vitórias contra o Varginho também,
inclusive onde eu marco um golo, eh, e então, pronto, foram. Esse gol não festejou. Não, não festejei. Não festejei. Pronto, a nível pessoal, acaba por ser uma excelente passagem, mas lá está, a nível coletivo, a equipa é despromovida. Como é que foi viver essa infelicidade? Mais uma vez, na segunda divisão, foi uma decisão muito. Porque não merecíamos, acho que tínhamos feito um campeonato até razoável, tínhamos uma excelente equipa, mas pronto, o futebol é assim, muitas vezes os resultados que a gente tem a ganhar não consegue ganhar, os outros que se calhar, e pronto, acabámos despromovidos, foi um balde de água fria. Foi os detalhes que levaram o Rio Ave a ser despromovido. E penso que sim, penso que sim. Penso falta de sorte também, em alguns jogos, muita falta de sorte. O Rio Ave, na época seguinte, fica perto, bate no poste na subida, na nova subida à Primeira Liga, fica em terceiro, e iria acabar por subir na temporada seguinte, quando já lá não estava. Uh, Como é que foi falhar a subida nos pormenores? Foi por 2 pontos, creio eu. Foi. Aí foi umas histórias também meio estranhas que eu assim pelos caminhos, mas bom, foi pena. Nós esse ano fizemos um ano fantástico também. Tínhamos muitos jogadores da terra e isso ajuda bastante. Sentirem Uh, o clube. hum? Sentirem o clube. Os Sim, jogadores sim, sentirem no o clube. clube. E então só isso era meio caminho andado. E depois quem chegava tinha que se adaptar àquela mentalidade. Mas, como disse, foi pena, porque a gente está a 6 pontos, o Vitória que sobe nesse ano. Também apanhamos Vitória forte, com o Mister Manuel que ajuda. E pronto, mas foi culpa nossa, porque não conseguimos gerir, se calhar, aquele momento de pressão final, porque acho que o jogo que a gente não sobe é com o Oliveirense em casa, que a gente perde em casa por 1-0. Infelizmente, porque se a gente ganha esse jogo, a gente subia e não havia cá histórias. Mas bom, é futebol. A nível individual são também boas temporadas, mesmo a nível de golos, são as épocas com mais golos na carreira. Tenho aqui os dados: 7 golos em 30 jogos em 2006, 2007 e na primeira volta da época seguinte, 6 golos em 19 jogos. A que é que se deveu essa faceta mais goleadora nesses anos? Eu continuo sempre a dizer, eu acho que eu escolhi a posição errada, ou puseram-me na posição errada. Eu acho que se fosse ponta de lança, se calhar até tinha feito bastantes gols. Acho que foi fruto de trabalho, se calhar a tal sorte, o trabalhar, bolas paradas, depois também o Mister confiou em mim para bater os penaltis, e então pronto, uma coisa leva a outra, a confiança aumenta muito, e pronto, acho que foi isso, deveu ser isso. É o conjunto desses fatores, não é? Né? Na altura do Rio Ave também trabalha com o Fábio Coentrão, um jogador também da terra. Como é que era naquela altura o jogador? Ele ainda estava na formação na altura, já era rebelde, mas notava-se nenhuma qualidade acima da média. Tanto é que o jogo de estreia dele é contra o Sporting, na Primeira Liga. E graças muito a mim, ao André Vilas Boas, Vítor Gomes, José Gomes, porque na altura fomos falar com o Mister, porque a gente já, nesse ano também, já tínhamos descido praticamente de divisão. E, e depois fomos ter com o Mister e pedimos, Mister, deixe o miúdo jogar, porque pronto, ele já vinha demonstrando nos treinos, jogos amigáveis, que poderia ajudar bastante. E pronto, ele jogava a extremo esquerdo, à minha frente, inclusive eu até disse ao Mister, não há problema, eu assumo qualquer problema que haja, eu assumo, não há problema, deixo-o jogar à minha frente que eu desenrasco. E pronto, e fez um super jogo contra o Sporting, a gente perde 3-1, mas fez um super jogo, tanto é que toda a gente depois começou-lhe a dar os parabéns e tudo, e pronto, e a partir daí ele também ganhou o seu espaço, tudo mérito dele. Acaba por ser então uma história curiosa, mas já se via potencial, não é? Sim, 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 já se via potencial nele. Depois, em janeiro de 2008, é uma altura marcante, porque é a primeira experiência fora de Portugal, assina pelo Poli Timișoara. Timișoara, da Roménia, um clube que entretanto foi extinto. A que é que se deveu uma mudança à meio da época, que é sempre uma altura, como se sabe, mais instável, com a época já a decorrer? E como é que foi a adaptação a uma nova realidade, país, cultura? Aquilo foi assim, foi tudo muito rápido. Eu lembro que a gente tinha jogado em casa com o Olhanense, tínhamos ganho, estávamos em primeiro lugar nesse ano, portanto, é no ano da subida, e eu saio do jogo com a minha esposa, a ir para casa e liga-me o diretor desportivo, que era o meu primo, e diz pergunta-me se eu quero ir para a Roménia. E eu digo, estás tolo, vou para a Roménia o quê? Estás maluco? Eu nunca Hum. tinha ido para fora, estava bem ali,
E ele disse: manda cá que ouvir a proposta, depois decides. Pronto, no dia seguinte fui lá, ouvi a proposta e não houve como recusar sequer. A Nem nível sequer, financeiro. sim, a nível financeiro. Não houve como recusar e depois também as pessoas falaram comigo e disseram que ia ajudar bastante o clube, porque nessa altura também o Rui Ave estava um bocadito ainda a pagar as dívidas antigas e eu disse, pronto, não há problema nenhum e pronto, e Era bom para as aceitei. duas partes, não é? Era bom para as duas partes. Como é Custou-me que imenso, porque a minha esposa nessa altura estava grávida e então foi assim uma mudança um bocado radical. foi sozinho ou foi com a esposa também? Fui sozinho, fui sozinho, fui sozinho. Na altura, quando eu fui assinar contrato, porque eu tive que ir já logo passando 2 dias, fui com o diretor desportivo do Miguel, com o meu primo. Chegámos lá, apanhámos os aviões lá, não sei o quê, fomos ter lá à Roménia. Eh, Eu lembro-me de ter aterrado e aquilo era só jornalistas cá fora, mas uma confusão tremenda. E eu estava a brincar com o meu primo e disse: olha, vemos com o David Beckham e não sabíamos. Mas naquela, então, eu tento assim passar de lado com ele, mas aquilo era tudo mesmo para mim. E depois aí é que eu me fiz alto. Afinal, o clube tem uma dimensão já aqui, já tem um estatuto. E pronto, aquilo foi um alarido tremendo. Fomos nós lá de Bentley, enorme, uma reunião com 10 pessoas à volta da mesa. Aquilo foi só mesmo contado, mas foi engraçado. Assinámos os contratos, pegaram logo em mim, pesaram-me no avião, porque a equipa estava no Chipre a fazer a pré-época. Ok. Embarcaram-me logo para lá. O meu Ok, primo estava em ficou. pré-época na altura. Estava. Ok. Eles na Roménia fazem a pausa de inverno devido à neve e às temperaturas negativas. O campeonato está a meio, mas pronto, há uma paragem por causa da questão climatérica, certo? Sim, sim, sim. Mas como é que foi a adaptação à Roménia, quer a nível social, país, cultura e também a integração no grupo de trabalho e ao futebol romeno? Aquilo foi assim um bocadito ao início foi complicado, porque os romenos trabalhavam muito fisicamente. Eu quando chego lá, os gajos queriam correr 12 km por dia e por tempos. Eu virei para o treinador e disse: eu não parei, ou seja, eu venho com o ritmo, eu não preciso fazer isso, mas não importa, treinamos 4 vezes por dia, piscinas, eu sei lá, esses gajos estão doidos, eu estou a treinar, mas é para maratona, ou para decathlon, mas é verdade. Mas depois a integração em si foi 5 estrelas. Não houve problema na língua, eu falava inglês na altura, depois eu como tenho facilidade em apanhar as línguas, então apanhei um bocado o romeno logo facilmente, e pronto, e correu super bem os primeiros 6 meses. Mesmo a nível de a questão social, a cultura do país e tudo, foi fácil de se identificar? Sim, porque os primeiros 4 meses, quando eu cheguei lá, era treino, casa, casa, treino, porque eu estava lá sozinho, eu morava no hotel do clube, que era ao lado do estádio, que era para não ter que fazer deslocamentos. Em termos de, as pessoas respeitavam imenso os jogadores, e aquilo era, estávamos sempre muito bem acolhidos, nunca houve nenhum problema, as pessoas gostavam muito de futebol, os estádios estavam sempre cheios, por incrível que pareça. E pronto, correu super bem a adaptação, não tive qualquer tipo de problema em Joga relação a. competições europeias ao serviço dos romenos. Como é que Sim, foi a sim, sensação de estrear, de jogar Liga Europa? foi fantástica. Infelizmente não conseguimos nesse jogo. Foi coincidência, porque tivemos um árbitro português também, excelente árbitro, que nos arbitrou lá na Sérvia. Acabámos por perder 2-1. Tínhamos uma excelente equipa, tanto é que depois, passando os 2 anos, há um guarda-redes que vai para o City, o romeno, o Pantilimon. Por isso a gente tínhamos ali uma excelente equipa também, com um excelente treinador, e fizemos um excelente campeonato nesses 6 meses. Ou seja, foi um ano e meio muito positivo ao serviço do clube. Sim, não tive lá bem um ano e meio, tive lá um ano, porque o outro meio ano eu volto para Guimarães, Em janeiro de 2009, de certo? janeiro, para o Foi, Vitória. pronto, foi duas meias épocas, acabo por não fazer nenhuma completa. Não, foi 2 meias épocas. Mas foi um período positivo. Foi muito positivo, porque inicialmente eu fui por empréstimo do Rio Ave, eu fui por empréstimo, nunca fui com contrato, eu fui por empréstimo de 6 meses e depois, no final, mas só que eles antes de acabar ligaram logo para o Rio Ave a dizer que queriam comprar, só que depois eu na altura também não queria regressar lá. Tanto o meu primo diz, olha, abre a boca. E eles dizem que não, e depois tu vais para a Grécia, que na altura já se falava que eu ia para a Grécia. O Mister Carvalhal, inclusive, esteve comigo reunido para ir para o Asteras Tripoli, na altura. Iria para a Grécia mais tarde só, mas iria acabar Bom, por tá. acontecer. Sim, mas eu, como já tinha dito depois, quando eu falei com os romenos, porque eles depois começaram a insistir, ligaram para mim, perguntaram o que é que eu queria, e, pronto, e depois acabei por acertar contrato com eles.
O que é que numa fase inicial deixou reticente em voltar para a Roménia na temporada seguinte? Talvez pelo facto da minha família, de ser aquela primeira experiência fora, O Rio Ave eh, tinha subido também. o Rio Ave tinha subido, porque eu ainda vim para ver o último jogo, em Santa Maria da Feira, de propósito, e então houve ali um conjunto de situações que fazia pensar. O que é que fez com que em janeiro de 2009 ingressasse no Vitória? Isso foi engraçado porque eu fui ver a Rio à Vitória, depois desci ao relevado e estava lá o Mister que ajuda, e acho que nunca conheci, já conheci vários treinadores, mas ele tem uma capacidade incrível. É, como pessoa extraordinária, e tivemos ali a discutir um bocadinho. Uh, Foi engraçado porque começou como brincadeira, e ele disse: Como é que é? Queres vir para aqui? Eu disse: Se for para ser treinado pelo Mister, é já. Em tons de brincadeira, mas eu nunca pensei que aquilo fosse dar o que deu, porque depois eles chegaram a vender o lateral esquerdo, que estava também a fazer uma excelente época, e pronto, depois surgiu logo a oportunidade de regressar, de vir para o Vitória. Eu disse logo ao meu empresário que, claro, que queria voltar a Portugal, Era um se clube fosse grande, possível. também perto de casa, Claro, de casa, aí está. Um clube grande, com muitos adeptos, muita pressão, que era das coisas que eu mais gostava de jogar. adeptos apaixonados. Sim. E pronto, disse logo que sim. Acaba por ser um ano e meio a nível coletivo também de bons resultados para o Vitória. Como é que foi ser treinado pelo Mister que ajuda e a cidade do Minho, esse ano e meio? Foi fantástico. Quando cheguei à uma, eu cheguei já no Red Line, porque eu tive que vir de carro da Roménia até a Suíça, deixar o carro aqui, apanhar o avião e para o Porto. Eu cheguei todo morto, porque as inscrições fechavam. Os romenos estavam a retardar a minha saída, porque eles não queriam que eu fosse. E então eu estive à espera quase, não digo uma semana, mas 4 dias fácil, das 8 da manhã às 8 da noite, no escritório deles à espera de um documento. Quando os gajos me dão o documento, que nem estava assinado nem nada, quando me deram o envelope. Eles tentaram retardar ao máximo para evitar que acontecesse a saída. Foi uma decisão minha que eu queria vir, e eles não queriam que eu viesse de jeito nenhum, mas eu bati-lhes com o pé um pouco, eu disse: Não, está na altura, porque depois, em termos, quando a minha esposa vai para lá com o meu filho, o sistema de saúde assustou um bocadito. Os gajos queriam pesar o meu filho numa bacia da roupa. Vocês estão doidos. Para dar as vacinas todos os meses, nós levávamos a receita de Portugal, com os nomes, e quando o médico diz: se eu não for igual, a Aparecida. Se estes gajos Ok. estão doidos, A está a nível de brincar saúde não comigo. havia cuidados, a segurança. Não, não, não. E então eu não senti isso, e então optei por logo. Senão, bem pronto. Foram também dias, esses dias de impasse foram dias assim pronto, de maior nervosismo, não? Indecisão face ao futuro. Sim, um bocadinho de ansiedade, porque eu queria voltar a todo custo, queria ir para o Vitória, porque é o Vitória, e, eh, e pronto, andei a forçar ao máximo ali, a fazer-lhes pressão. Depois eles acabaram por perceber que mais valia me deixarem ir, porque ter um jogador contrariado também não ia ajudar em Não ia nada. ser positivo. O que é que fez com que em 2010, 11 saísse e voltasse ao Rio Ave? Hum, Na altura, mais uma vez, surgiu um convite do Rio Ave, e pronto, o Rio Ave, como eu tinha tido uma excelente experiência lá, gostava do clube, estava ao lado de casa também, então optei por ir para o Rio Ave. Ainda tinha um familiar como diretor desportivo? Não, nessa altura já não, Ok. já não. Foi um Rio Ave com uma temporada interessante, um oitavo lugar, porém a nível individual creio que faz poucos jogos nessa época. Sim, estas coisas do futebol. Comecei muito bem a época, depois parti o dedo contra o Sporting, parti o metatarso do pé. Depois, entretanto, tive à volta de 6 semanas parado. Depois a equipa começou a ganhar jogos, e tanto é que na altura o Mister Carlos Brito me perguntava, dizia assim: Milhares, agora o que é que eu vou fazer? Eu disse: Mister, não tenho que fazer nada, a equipa está a ganhar, a equipa ganha no mais. Quando surgir a oportunidade, cá estarei eu. E pronto, e os resultados estavam a aparecer, sem problema nenhum, continuei a trabalhar, à espera da oportunidade. Depois a equipa começa a perder, 1, 2, 3, 4 jogos, e aí pronto, tive que lhe perguntar, Mister, se calhar agora é a altura ideal.
Só que, pronto, ele gostava de ouvir dizer sempre na televisão que a equipa dele jogava muito bom futebol, um futebol atrativo, mas a verdade é que os resultados não acompanhavam. E depois, pronto, as tais coisas de futebol, os nomes, os interesses, acabam um bocadinho por mexer ali, pronto, que as decisões tomadas. Mas eu nunca desisti, sempre continuei a trabalhar, e tanto é que no jogo decisivo do Rio Ave, se deixa ou não, quem marca o gol sou eu, da salvação. Contra Ah, na altura foi contra o Campo Mairense, se não me engano. contra quem? Foi contra o Campo Mairense, se não me engano. Ah, Ganhámos um. O Rio Ave acaba em oitavo nessa temporada. Não, não. 10-11. Sim, é uma altura que a gente está sempre a perder jogos. Não, não. Nessa altura a gente está ali numa fase um pouco muito complicada. Hum. E é um jogo em casa, onde ele, tanto é que ele diz, enfrenta toda a gente, está aqui, milhares, é a tua oportunidade. E eu sem problema nenhum, ganhamos 1-0, foi eu que marquei esse gol. É um erro do 0-0, então. É provavelmente um erro do 0-0. Ah, depois, essa temporada, o que é que leva a não continuar na temporada seguinte? Porque depois aí está o treinador. Treinador de diferenças de opinião, porque nunca compreendi as decisões dele, porque assim, a partir do momento que eu sou eleito melhor em campo, faço o meu jogo, no jogo seguinte meto no banco, sem qualquer tipo de justificação, para mim não há. Não, sempre respeitei as decisões dos treinadores, quando têm algum fundamento, mas quando há outros interesses por trás, aí não, porque passou-se muitas coisas estranhas, jogadores que já sabiam que iam jogar, tipo, casos no futebol incríveis que, pronto, eu vivenciei. Jogadores que nunca eram titulares, só porque o jogo dava na televisão, viravam-se para os colegas, sabes que amanhã não jogas, eu que jogo, dá na televisão. Ficava na cabeça de alguém. Nós estamos a brincar com futebol. E pronto, e logo aí vi que não era o sítio certo para estar. E pronto. A segunda passagem pelo Rio Ave acabou por não ser tão positiva como a primeira, então. Não, 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 porque as pessoas não eram as mesmas, as ambições de cada um não eram as mesmas e os interesses eram outros. Chegou a ter algum atrito de forma direta com o treinador ou com colegas de equipa, ou apenas observava e guardava para si e decidiu que não queria prosseguir lá? Não, na altura cheguei a confrontá-lo, claramente, porque se calhar daí a minha carreira nunca ter dado tal clique, talvez pela minha personalidade forte, talvez porque Ah, nunca fui aquele tipo de jogador que calava quando as coisas não estavam bem, não eram justas, qual foi a justificação do treinador na altura? não me deu justificação. Ok, não deu Claro resposta, que toda a gente sabia a justificação, era óbvio, certo? mas mas pronto, é o futebol. Depois dessa temporada tem uma descida de patamar, acaba por ir para os Chaves de segunda B, agora terceiro escalão, um tipo de Liga 3. Uh, não houve propostas para se manter na primeira ou mesmo segunda liga? Como é que foi lidar com uma descida, vá, abrupta para um jogador que estava habituado a outros patamares? Sinceramente, foi uma decisão acertada. O tempo mostrou isso depois, porque eu saí de uma época difícil, desgastante a nível mental, a nível pessoal, que era sempre o jogador que gostava de jogar e pronto, sempre dei o meu máximo e para mim foi, eu precisava de jogar. Tive propostas de outros clubes, efetivamente, falou-se até uma segunda divisão inglesa na altura. eh, Só que depois eu, pronto, na altura o Mister era o Mister Eusébio, que estava nos Chaves, que tinha sido meu treinador nas minhas melhores épocas do Rio Ave também. Eu falei com ele um bocadito, sobre o projeto que eles tinham lá, depois falei com o Sr. Francisco, que é o presidente dos Chaves, uma pessoa de 5 estrelas, e pronto, bastou 5 minutos a falar com o Sr. Francisco e disse, vamos para lá, vamos para Chaves. E depois as pessoas de Chaves, a paixão que elas têm por futebol também, Transmontantes. mas não tanto. Como é que foi essa temporada? Correspondeu às expectativas que tinha? Individualmente, sim. Agora, em termos coletivos, foi complicado porque a gente acaba por não subir divisão, porque apanhámos nesse ano um Barzinho super forte também, O que objetivo era a subida. era a subir assim, que os jogadores que a gente tinha, com o plantel que a gente tinha, obviamente que, pronto, já era a subida, mas pronto, mais uma vez, foi uma dessas coisas engraçadas e pronto, acabou por não acontecer. Depois, uma boa temporada a nível individual, que abre as portas do estrangeiro, acaba por ir para o ENP do Chipre em 12-13. Como é que surgiu a origem desse convite e como é que aceitou?
Foi um empresário que me ligou na altura e perguntou-me se eu queria ir para o Chipre, só que nessa altura eu também já estava a falar com Santa Clara, na altura. Segunda Mister Liga? Hã? Segunda Liga na altura. Da Liga na altura. Eh, e depois acabei por ir para o Chipre, porque em termos financeiros compensava mais. E eu precisava de ser um bocadinho de Portugal também, porque assim, a partir do momento que eu aceitei um projeto na segunda B, não é? Toda a gente dizia que a idade que eu tinha já estava acabado para o futebol, o normal, que as pessoas pensam que a idade. É o número, é um fator fundamental. É. E então, não, optei por ir para lá. Mais uma vez mostrou que foi uma decisão super acertada e pronto, não me arrependo. Como é que é o futebol no Chipre a nível de vida? Como é que foi A esse ano? ilha é fantástica, a ilha é fantástica, as temperaturas fantásticas, aquilo é quase paradisíaco. Em termos de futebol, quando eu cheguei lá, um nível muito mais abaixo, talvez daí ser muito mais fácil para jogar, ganhar mais uma vez confiança, mais confiança ainda, e pronto, e foi isso. Uma boa temporada e que leva para a Grécia em que foram vários anos em diferentes clubes, primeiro o OFI e depois o Levadiakos. Como é que foi o ano e meio ao serviço do OFI? Depois de uma boa temporada no Chipre, o que é que foi o fator decisivo para aceitar a proposta? Também foi assim, um bocadito muito estranho, porque na altura que eu terminei a época no Paralimni, também tinha ofertas lá na altura de outros clubes grandes lá do Chipre, andava em negociações com ele, depois surgiu um contacto, há uma possibilidade de ir para a Grécia. E eu assim, que clube? Ó, Ficrete. Então fui pesquisar na net, porque não conhecia, e pronto, quando vi aqueles vídeos dos adeptos todos, eu Mas é disse, não, primeiro escalão do futebol primeiro grego. escalão, sim, sim, primeiro escalão. Eu disse, não, é para aí que eu quero ir. Não pensei duas vezes e foi das melhores decisões que tomei em toda a minha carreira futebolística, porque o clube, eu digo que sou off e serei off até morrer, tanto é que as pessoas, esquece, aquilo é uma loucura. Pronto, os adeptos acabam por catapultar os jogadores dentro de campo, não é? Os jogos em casa. Sim, sim, não é hipótese. Eles tocavam-me na crista quando eu fazia os lançamentos. Era uma interação fora do normal. O estádio sempre cheio em casa. As pessoas ali vivem mesmo futebol é mil. Se na Roménia viviam os gregos, estão no outro patamar. E pronto, eu estava como um peixe dentro d'água. Tem algum episódio no estádio do Offi durante esse ano e meio marcante que recorde com particular carinho? É assim, claro, o momento mais marcante para mim é a despedida, o último jogo lá, que pronto, se acaba acaba por marcar os três golos, ganhamos 3-2, e quando eu já tinha assumido que era o meu último jogo lá, eh, foi fantástico. Depois estive lá, pronto, depois apanhei dois treinadores também de outro nível, o Mister Sapinto, o Mister Gattuso, eh, é outra coisa. Também trabalhar com o Gattuso, um histórico do futebol italiano. O que é que levou a que depois desse anime excelente no Offi decidisse mudar para o Levadiakos? Infelizmente o Ofif passou por umas dificuldades económicas extremas. Estamos a falar de 6 meses sem receber praticamente. Uh, eu fui praticamente obrigado, porque foi o que eu disse-lhes sempre ao clube, eu estou aqui para jogar futebol, adoro o clube, mas chegou um ponto que tenho que pensar em mim, pensar na minha família. E depois o Lavadiacos surgiu porque o presidente é de outro patamar também, porque ele ligou-me inicialmente no final da minha primeira época no OFI, ele ligou-me e perguntou quanto é que eu queria para ir para o OFI, para o Lavadiacos. E eu disse-lhe, você dá-me duas vezes o que eu ganho aqui e eu vou para aí. Ele disse, com esse dinheiro eu compro três defesas esquerdos. Eu disse-lhe, com três defesas esquerdos, mas não com o meu valor. E a próxima vez que você me ligar vai pagar três vezes mais. E desliguei-lhe o telefone. E em dezembro, depois voltou-me a ligar outra vez. Mandou-me ir lá, mas eu aí fui muito claro, porque já era na altura do Mister Gattuso, porque nós no ano anterior fizemos uma época fantástica com o Mister Sapinto. Aquilo foi brutal mesmo. O que ele conseguiu fazer lá foi algo brutal. Tanto é que as pessoas ainda se lembram normal. Para mim foi das melhores equipas que o Off teve nos últimos anos. Apesar de agora estarem muito mais bem estruturados. Porquê? Porque houve uma pessoa, um investidor muito forte e então
automaticamente eleva as condições para outro nível, porque se a gente quer que aquele grupo calha ter as condições que eles têm este ano, Conseguiam fazer uma campanha muito boa. conseguíamos ir lutar ali pelos três primeiros, sem dúvida alguma. Como é que foi no Leva a Diacos? Na verdade, é que foi trocar uma ilha quentinha para, tipo, como uma covilhã, para as montanhas, para o frio. Nível de climatérico, uma mudança drástica. Foi uma boa esta. Tanto é como o primeiro jogo eu passei tanto frio que o árbitro era assim, Carlos, porquê que vieste para aqui fazer? Estavas no quente, vais para o frio. Não tinha nada. E no futebol em si, no clube? No clube tanto é que eu jogo domingo, o último jogo no off, viajo domingo, segunda não, viajo terça de manhã, não, viajo segunda de manhã, treino segunda à tarde, treino terça de manhã e quarta-feira estou a jogar contra o Panathinaikos. Vinha com ritmo de jogo, com confiança, boa forma. Sim, sim, e o treinador que apanha lá também adorava-me, já há muito tempo que andava sempre a querer que eu fosse para lá, e pronto, e uma coisa ajuda a outra, e também passei um tempo espetacular, até o momento da lesão, porque estava a fazer umas épocas fantásticas, inclusive eh, na altura falou-se que eu poderia representar a seleção suíça, mas eu recusei, porque a minha esposa tinha a nacionalidade suíça, eles propuseram-me eu naturalizar-me, só que eu disse que não, porque estava sempre à espera da Do seleção convite de nacional, que Portugal. acabou por nunca acontecer. Houve uma altura que acabou por acontecer, mas aí, porque eu tive um acidente, parti uma costela, foi com isto na Levingada, na altura, ainda estava no Vitória, ele tinha o papel na mão, que era o Mister Carlos Queiroz, selecionador nacional, Convocatória para a seleção. com pré-convocatória, sim. Acaba por não ser convocado devido a uma lesão que tem por Sim, si. porque eu depois fiquei a 2 meses, tinha uma fissura na costela, e pronto. Mas aí foi um erro meu, de qualquer das maneiras, há que assumi-lo e pronto, sem problemas nenhuns. Como é que reagiu à pré-convocatória de Carlos Queiroz, um sonho de ir representar a seleção e a questão da impossibilidade devido à lesão? Como é que se geriu os dois lados da moeda? Foi muito mal. Foi muito mal, foi tipo um balde de água fria, foi uma desilusão tremenda, foi cair mesmo no fundo, porque era algo que andava sempre a trabalhar para isso, e na altura que sucede, pronto, derivado de uma lesão não pude ir, depois pronto, o Mr. Nalabiano vai embora, depois apanhei para mim um dos piores treinadores de futebol, mas isso é outra história. E por outro lado, o momento que recebe a parte boa, a pré-convocatória, antes da lesão. Estava nas nuvens. Estava nas Lembra-se do nuvens. momento? Hã? Lembra-se do momento? Lembro-me, o momento, não, o momento foi um choque, porque foi assim. Eu treinei a semana toda com a fissura, jogamos em Setúbal, já jogo com a fissura aí, eu não conseguia respirar. Eu joguei com analgésico, eu não conseguia respirar. Joguei o primeiro jogo do campeonato com uma temperatura elevadíssima em Setúbal, acabei o jogo, eu disse, ok, ainda treinei, tentei treinar essa semana toda, só que alguma coisa não estava bem e pedi para fazer um exame. E lá no Vitória levaram a fazer exame, mostrou uma fissura na costela. Depois quando eu chego ao balneário, o Mr. Nel Vingada diz, então já ouvi dizer, olha o que eu tenho aqui para ti. Pronto, foi o pum e pum, subir e descer. Um boom de emoções muito rápidos, não é? Acho que uma pessoa nem teve tempo de. Pronto, Assimilar. foi. Depois do Leva a Diagos, regressa a Portugal e ao Varzim, o clube do coração e onde tudo começou, a casa-mãe. Como é que foi regressar ao clube depois de ter saído em 2004 e em 13 anos fora, quais foram as maiores diferenças que encontrou ao regressar ao Varzim? Esse foi o problema, porque eu acho que ainda apanhei o Varzim pior que aquilo que. Tipo, acho que na altura quando eu saí o Varzim estava muito bem organizado, com boas pessoas a liderar, independentemente daquilo que as pessoas dizem. E quando chegou ao Varzim foi um choque total, parece que parou no tempo completamente. Os meus vestuários, umas condições que para um clube da segunda liga não era normal. eh, Salários em atraso, coisas muito estranhas que se passavam ali. Daí a minha saída, porque depois despedem um treinador quando estamos a. Vamos ganhar a Santa Clara, que estava em primeiro lugar, ficamos a 5 pontos da subida, ainda Apesar na da primeira instabilidade volta. toda, conseguem fazer uma temporada positiva. Sim, até dezembro, a primeira volta, sim, nós estamos a 5 pontos da subida e eles despedem um treinador assim do nada. Eh,
o que eu digo, as tais coisas de bastidores de futebol que ninguém compreende. E para mim foi uma desilusão grande, porque o Varzinha merecia e merece outro patamar no futebol português. A partir do despedimento do técnico, quando estavam a 5 pontos, a partir daí começa a descambar. A equipa começa a perder pontos. Sim, porque vai para lá os tais postos treinadores. Mais uma vez, o que eu digo, são treinadores que caem assim de paraquedas só porque jogaram em grandes clubes, pensam que são grandes treinadores, depois chegam lá e são muito arrogantes, pensam que sabem tudo, depois eh, não sabem. Não sabem porque não são humildes o suficiente e a prova está que depois não conseguem se ingrar no futebol, depois lá se encostam onde têm que se encostar e pronto, é o futebol português. Infelizmente, o futebol português, Foi que devido acho a isso que acabou por decidir interromper a carreira no final dessa temporada. se na final da temporada não, em dezembro, porque eu tinha 3 anos de contrato assinado com o Barzinho. E sai do Varzim em dezembro de Em 2017. dezembro. Sim, porque estavam com umas políticas nas quais eu não me identificava, passava-se muitas coisas com quais eu queria ver-me longe, porque graças a Deus sempre consegui dormir com a cabeça na almofada e não queria isso para manchar a minha imagem com certas coisas pronto, que se andavam ali a passar e então não. Na altura planeou encerrar a carreira ou pretendia continuar a jogar? Na altura não era a despedida que eu queria, sinceramente. Não era a despedida que eu queria, inclusive o Oficreta já me propôs eu voltar lá para me fazerem uma despedida e irá acontecer em breve. Mesmo o Abade Diagos também me propôs isso, se eu quisesse. Mas pronto, o Varzim é o Varzim, foi o clube que me formou e infelizmente as coisas não se proporcionaram. Agora sei que um colega meu, agora que é o presidente, o Ricardo, está a fazer um excelente trabalho, espero que continue, porque ele sabe que é o Varzim, ele fez a formação do Varzim como eu passei lá. Acho que ele pensa primeiro no Varzim e só depois pensa nos outros aspectos. E pronto, e acho que está no bom caminho. Espero que ele consiga realmente devolver o Varzim ao patamar que merece. Continua a acompanhar o clube de perto, assim. Sim, continuo. Continuo a acompanhar, vejo os resultados sempre que posso. E pronto. Acha que o clube tem potencial para, num espaço, por exemplo, de 10 anos, chegar à Primeira Liga, regressar? Eu continuo a dizer, a força do Varzinha sempre foi a formação. Ok. E acho que perdeu-se isso, porque os jogadores da terra, hoje em dia, uma pessoa olha para o plantel do Varzinho e pouco importa. Acho que nos últimos anos, poucos são aqueles que conseguem. E então, se calhar, talvez pensar numa política de olhar mais para dentro. E quando eu digo o Varzim, estou a falar mesmo no Interfreguesias, que era a força do Varzim, onde estão os miúdos a jogar nas distritais, ali à volta da Póvoa, que fazem parte da Póvoa, também os Interfreguesias, a Coçadora, a Beira-Mar e por aí fora, a Beiriz e por aí fora. Então, não é? Acho que a política deveria ser olhar para o interior e dizer, malta, ok, vamos fazer um sacrifício durante 5 anos ou 10 anos, como falou e bem, e vamos apostar forte na nossa formação, no que é nosso. E depois aí criar uma boa base para atacar. É o que eu penso, acho que o Varzim perdeu muito a mística porque já não há jogadores formados no clube. Já não há o filho do pescador, já não há o filho do que trabalha no talho, já perdeu-se um bocadinho. A identidade do clube e da A formação em identidade do clube. concreto. É. Uh, Segundo o 00, volta a jogar depois em 2022 na Suíça ao serviço do Compessier, O Puder. certo? Mas não faz nenhum jogo oficial, correto? Faço. Ok, lá está. É um erro. Eu chego aqui à Suíça e é engraçado porque o meu empresário liga-me, olha, estás aí, tu queres ir para o Servete, na altura houve a possibilidade de ir para aqui jogar também, só que depois eu como ainda tinha contrato com o Barzinho também, então era uma logística assim muito diferente, depois aqui o futebol na Suíça, sinceramente, para as condições que eles tenham, podiam estar num patamar muito Certo. superior. Mas apesar de estar 4 anos sem jogar, ainda continuava vinculado ao Varzim, Os últimos 3 anos, sim. certo? Uh, e- ou seja, nunca fechou a porta a voltar a jogar depois daquela saída, mesmo tendo parado durante algum tempo. Então, depois, quando voltei para a Suíça, vim já com o objetivo de ficar perto da minha família.
acompanhar o crescimento do meu filho, e então disse, não, a partir de agora vou-me dedicar à família e pronto. Ok. Tanto é que depois continuei a ter propostas para voltar para a Grécia, mesmo o ano passado ainda me propostaram se eu queria voltar a jogar lá na segunda divisão, eu disse que não. E pronto, comecei a fazer o meu percurso aqui, pus-me a jogar a ponta de lança aqui para me divertir. No primeiro ano fui melhor marcador logo aqui na divisão de Estado, por incrível que pareça. E depois, pronto, andei a ajudar mais os jovens, comecei a treinar uma equipa pequena, agora treino uma equipa já de adultos, comecei a fazer os diplomas porque eles aqui me deram equivalência, então obrigatoriamente tive que fazer o percurso todo aqui e pronto, esse é o caminho que eu estou a seguir neste momento. Uh, Mora atualmente na Suíça e está a trilhar o caminho por aí, então. Sim, 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 neste momento estou a treinar o Sporting de Genebra, que é uma equipa afiliada ao Sporting em Portugal, não é? Com as formações, estou a treinar a primeira equipe aqui, estou a tentar ajudar o máximo que posso os Qual é a jovens. divisão do clube? Estamos numa quarta divisão. Uma quarta divisão, Certo. mas aí representa ainda mais abaixo que a Liga 3. Porque Campeonato de eles têm Portugal mesmo. bastantes divisões. Né? Aqui tem muitas divisões, porque eles fazem campeonatos muito curtos, com 10 equipas ou 12 Ok. equipas. E há muitas equipas que têm que fazer vários campeonatos, várias E muitos divisões. balões, depois é um clube também, para todos os efeitos, amador, não um clube profissional. Automaticamente a gestão é tudo muito, muito complicado. Só que eu preciso estar inscrito num clube para fazer os diplomas. E eu, como conheço o presidente aqui, que foi das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei cá, super gente boa, e eles desceram o ano passado a divisão, e eu, como estava no outro clube, ele propôs-me se eu não queria vir ajudar este ano a tentar subir divisão. Eu disse que sim, sem problemas nenhum. Pergunto, como é que recorda o último jogo na carreira, no caso na Suíça, e também estando já a assumir cargos técnicos como treinador, quais são os objetivos como treinador para o futuro? Tá bem, o último jogo foi bom, foi bom. Não foi porque eu, de qualquer das maneiras, o último jogo ainda não tive aquele último jogo que eu digo, não, pronto, agora ponderei as botas, porque eu continuo a jogar, às vezes vou aos veteranos, continuo a jogar ainda, Hum, vou-me divertindo. Em relação ao futuro, o futuro é esse, é começar por baixo. Aprendo imenso aqui no futebol amador como treinador. E o que eu digo, se Outra eu conseguir realidade também, não é? outra realidade, o que eu digo às vezes faz-me lembrar é um treinador quando chega é logo, pum, cai logo tipo numa primeira liga, a probabilidade de morrer à nascença é grande. A não ser que tenha sorte e façam trabalhos que pode acontecer, mas são raros. Mas se repararmos os melhores técnicos, todos começaram por baixo. Rubens Amorim, próprio Mourinhos também. Há vários técnicos que começaram muito por baixo. O Pepa, na altura começou que eu tenho visto as histórias dele, é o que eu digo, acho que um treinador tem que começar por baixo. Tem que aprender a lidar com as dificuldades. Acho que isso vai dar uma bagagem que se calhar um treinador que cai logo na primeira divisão, só porque tem Não se tem. calhar uns padrinhos melhores, não vai ter. E pronto, eu defendo essa ideia, acho que devemos começar lentamente, também não estou atrapalhado, não é uma coisa que tudo é seu tempo. Como eu costumo dizer, eu tenho tempo para chegar onde eu quero, eu sei onde eu quero ir e irei chegar com certeza. Pergunto-lhe quando é que começou a surgir o interesse na área técnica, em seguir a carreira de treinador. Houve uma altura que eu não sabia exatamente o que é que queria fazer. Sinceramente, não, estava tão um bocadinho saturado de futebol, digo, já não quero. Mas depois comecei a treinar os miúdos, porque, mais uma vez, quando eu cheguei cá, o presidente do Sporting perguntou-me, tenho uma equipa de miúdos entre os 10 12 anos, nunca os vi treiná-los, que ninguém quer, os miúdos. E pronto, eu aproveitei o facto do meu filho também, sabe, precisar de fazer desporto, assim, anda aqui, vamos para ali. Então, adorei a experiência, adorei transmitir os conhecimentos aos miúdos, ver o que é que os miúdos estavam a fazer aquilo que eu queria, então nasceu ali algo em mim. E pronto, só que depois é assim, eu disse, não, agora vou-me dedicar aos adultos, porque aí eu posso se calhar puxar mais por eles, já posso ter mais um palavrão ao outro, enquanto que miúdos já tenho que ter Mais cuidado. mais cuidado, e eu de mim já sou assim, já mais impulsivo um bocadito, assim, não. Mas depois surgiu a possibilidade de começar a treinar lá o Compusier, onde eu estava a jogar, fizemos um ano fantástico, terminámos em segundo lugar, infelizmente não conseguimos subir por, por diferença de 3 pontos, mas pronto, e terminou, depois surgiu esta proposta e eu vim ajudar agora aqui o presidente, enquanto estou a fazer os cursos. Tenho aqui uma pergunta que acho que já foi um pouco respondida até agora, que era, e acredito que seja a Grécia. A pergunta é: jogou na Roménia, no Chipre, na Grécia e na Suíça, vários países a nível europeu. Em que país é que
mais o marcou a nível pessoal e em que sente ter conseguido mostrar a sua melhor versão dentro de campo? Eu acredito que seja a Grécia. Sim, em Portugal eu também acho que fiz excelentes prestações. Simplesmente eu acho que o jogador português em Portugal não é reconhecido o suficiente. E quando o jogador português vai para fora, para o estrangeiro, as pessoas reconhecem muito mais. E se calhar nós, portugueses, deveremos, se calhar, cuidar mais daquilo que é nosso. Vê-se o exemplo da Argentina com o Messi e nós, portugueses, não fazemos isso ao Ronaldo. Sim, muitas críticas mesmo da nossa parte. Muitas críticas, quando não podemos esquecer tudo que o Ronaldo nos deu. E é nesse aspecto que aí demonstra, se calhar, o português não totalmente, mas acho que deveríamos mudar mais essa mentalidade. Porque é assim, somos portugueses, somos do mesmo país, porque é que não vamos tratar bem os nossos? Não é? Não Sim. precisamos. Enquanto a gente, eu vejo um jogo da Argentina, todos os jogadores a protegerem o Messi, toda a gente a fazer tudo para que o Messi fosse campeão do mundo. E se eu puder fazer um apelo, eu faço um apelo aos jogadores portugueses este ano, no Mundial, deem tudo. Deem o que falta ao nosso Ronaldo, ao nosso Portugal, que já merecemos. Que é o A Mundial. qualidade que a gente tem na seleção, que os miúdos, que a nova geração também, já está na altura de sermos campeões do mundo. E temos condições para alcançar esse feito, não é? Ah, isso sem dúvida alguma. Que objetivos, fazendo aqui um balanço geral da carreira como jogador, que objetivos é que faltaram realizar como jogador e o que é que sentiu que faltou para atingir esses patamares em determinado momento? Faltou a seleção, esse é o meu maior arrependimento, se calhar por culpa minha, se calhar porque também a gente sabe como funciona em termos de seleção, é um grupo muito restrito, um grupo muito fechado, enquanto eu sempre defendi que para mim a seleção deveria ser o melhor jogador no melhor momento de forma, Um local aberto a todos. um lugar aberto a todos. Eles deviam fazer, se o jogador neste momento está melhor, é ele que tem que jogar. Por exemplo, eu não vou ao Mundial de Sub-21 e aí eu pergunto a toda a gente que me deu uma explicação como é que eu, titular no Varzim, na segunda liga a fazer uma época de sonho, lanço o chamado aos sub-21 e o meu suplente é chamado aos sub-21. O suplente no Varzim. O suplente no Varzim na segunda liga. É fácil. O nome dele tinha um irmão a jogar na seleção principal e pronto, o resto está tudo explicado. E além do mais, eu já nem falo por mim porque estava a jogar numa segunda liga. Mas como é que explicamos o Miguelito, na altura no Rio Ave, na primeira divisão, a fazer um excelente ano e também não vai Mundial Sub-21, quando vai um suplente da segunda liga. Logo aí está tudo demonstrado como funcionam as coisas em Portugal. Pois. E aí não há explicações. Olhando para o futebol de hoje, face ao futebol, por exemplo, de há 20 anos, quando estava em início de carreira, quais sente serem as diferenças mais evidentes? Acho que hoje em dia é muito mais fácil atingir patamares mais altos. Eu quando vejo jogos na televisão, acho que se calhar antigamente havia muita mais qualidade que hoje em dia. Acho que hoje em dia a qualidade, acho que não é aquela porque vimos jogadores a jogar na primeira divisão e nos grandes, que eu digo assim, não, isto não pode jogar futebol aqui num grande. E então acho que eu às vezes até brinco e disse, se fosse hoje em dia que começasse a minha carreira, isto era favas contadas. Acho que antigamente o futebol era muito mais duro, muito mais exigente do que aquilo que Per- é hoje. Perdeu-se um pouco de qualidade. Acho que sim e não. Acho que hoje em dia é mais redes sociais, é mais. Pronto, o jogador está mais preocupado em pôr o gel direitinho ou Sim, tirar sim. umas selfies e porque a imagem, se calhar, do jogador vende bem, então é bom para o clube em termos de visão. Comerciais. Não sei, aí está. É tudo um negócio. Antigamente, se calhar, olhava-se mais para o jogador em si. O que é que acha que distingue um jogador mediano de um jogador que atinge o topo? É estar no momento certo, altura certa, ter o empresário certo, ter o treinador certo, porque o treinador é que faz o jogador e digam o que disser. E o exemplo disso é há tantos treinadores que chegam a clubes e pegam os jogadores e metem-nos lá em cima, Transforma a carreira deles, transformam. Por exemplo, Fábio Coentrão foi transformado pelo Mister Jorge Jesus. Não há dúvida nenhuma. sem dúvida. Cristiano Ronaldo, se não apanha um Ferguson, se calhar não era o que era hoje. Ou era, porque ele já tinha a boa mentalidade. Mas agora eu faço a questão: se calhar se o Quaresma tem um Ferguson atrás,
O que é que poderia ter atingido? O que é que teria atingido? Porque o Quaresma, tá bem. Quais foram as melhores pessoas, as melhores amizades que ganhou através do futebol? Isso no futebol é aquilo que me deixa um bocado triste, porque as amizades são muito, são do momento. Circunstanciais? Ó. É, porque 20 anos de carreira, falo com um, dois, três pessoas que jogaram comigo, por isso é tudo no futebol um mundo muito, uma bolha muito falsa, em geral, é o que eu acho. Mas tenho boas amizades e passo pelas pessoas e falo, bons estados quando vou, tenho, mas amizade, amizade é difícil de fazer. Sim, mesmo transportar para a vida pessoal, não é? É. Fazendo um balanço, e foram muitos jogadores, mas qual acha ter sido o jogador com quem jogou que mais destacou, o melhor jogador, O melhor jogador com quem eu joguei a nível de qualidade de jogo é mesmo? de qualidade. João Vieira Pinto. É, João Vieira Pinto. Pois, é o que eu digo, João Vieira Pinto, pois apanhei o Nuno Assis, fantástico. No Vitória. No Vitória, fantástico, mágico. É, apanhei, é muito complicado falar em jogadores porque eu joguei com alguns jogadores realmente que estavam em patamares altíssimos. Mas acho que o João Vieira Pinto, o Nuno Assis, Diferenciados, não é? diferenciados. E o melhor treinador? Isso é muito complicado. É muito complicado porque eu aprendi Com muitos. com muitos e então é injusto para os outros escolher só um. É assim, se tivesse que escolher um era muito complicado. Se calhar iria ao começo ao Mr. João Cardoso, que foi aquele que me ensinou, que me deu as bases, que me catapultou para o mundo do futebol. Mas depois não posso esquecer o Mr. Sapinto, o Mr. Cajuda, que Pataco, o Mr. Nelo Vingada, António Souza. O que eu digo, estou a ser injusto se calhar com alguns, mas é verdade que aqueles que são treinadores fantásticos, que aprendi imenso com eles, mesmo lá na Grécia, apanhei excelentes treinadores. E já peço desculpa se me esqueci de algum, São muitos. não muitos. Por outro lado, no lado oposto, o adversário, o jogador mais difícil com que defrontou. Manu, que jogava no Estrela da Amadora, que na altura foi para o Benfica. Recorda-se o jogo com ele, Recordo. Ele acabou com o lábio cortado, nós acabamos por trocar camisolas no final, aquilo foi uma batalha. Para mim foi o jogo mais difícil. marcando diretamente, ainda por cima. Marcar diretamente porque não tinha medo, vinha sempre para cima, corria muito para cima e para baixo. Eu também gostava de atacar, aquilo era, sinceramente, foi o jogador que me marcou. Ahm, o melhor momento da carreira, o auge, Ou Ficreta, sem dúvida alguma. a passagem de modo geral por lá. Sim, fantástica, sem palavras. O momento mais complicado, talvez, a questão da lesão no momento da Da pré-convocatória lesão. para a seleção. Sim, sem dúvida alguma. Por outro lado, pergunto-lhe, e há aqui muitas histórias, há uma carreira longa, mas uma história engraçada, inusitada de balneário com colegas ou mesmo treinadores que possa partilhar connosco. Pá, primeiro treino do Gattuso, em Creta. Eu já tinha um estatuto no Creta, nesse clube. Primeiro treino, manda-me para o banho. Porque fizemos um jogo, ele pôs-me numa equipa lá, e então nós estávamos na fase da reconstrução da equipa, e havia lá jogadores que nem sabiam dar dois toques. E eu paro uma máquina, e ele perguntou porque é que eu não subia, no intervalo. Eu disse, para que é que eu vou subir? Os jogadores são fracos. E ele, vai para o banho. Eu fui para o banho. Fui para o banho, depois fomos almoçar, a equipa toda. Depois no final ele veio ter comigo e disse, tu tens uns lobos, mas eu gosto desses. Sim, pronto, e passou-se. Depois, à medida que a época foi, ganhei uma confiança tremenda com ele, e um dia ele estava parado no semáforo, lá em Creta. E ele e o adjunto, o treinador do guarda-redes, eu venho por trás, e eu vi que era ele, então dou-lhe uma panada no carro, e ele sai disparado do carro logo, já. Ele viu logo que tinha sido. Não viu logo que eu. Quando ele sai do carro, ele começa, porco Dio, porca Madonna, já vinha, já ia matar alguém. E quando olha assim e vê-me a rir dentro do carro, ele, fanculo, Carlos. Fantástico. Como é que a situação ficou depois no final? Ficou boa, rimos, porque eu sou de um toquezinho, não foi mesmo, os carros do clube também não ia andar ali, parecia um carrinho de choque. Carrinho de choque. Carrinho de Mas choque. é uma história para recordar. Mantém o É, contacto com o treinador. sim, sim. Há treinadores que ainda mandam mensagem, eles respondem, estão sempre a.
A trocar Bom ideias. comigo, bem um bocado tudo, todos os anos a gente fala um bocadito, sempre, mando sempre os parabéns. Agora está na seleção italiana, ele responde, o Mister Sapinto, um espetáculo. E pronto, e a todos os treinadores que de vez em quando mantenho contato, principalmente na Grécia também quando eu vou lá, as portas estão sempre abertas. Tenho inclusive antigos treinadores que me perguntam quando é que eu quero ser adjunto para começar. É uma ideia em aberto para um curto prazo. Sim, 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 é uma ideia aberta, mas neste momento ainda não, porque ainda tenho um filho com 4 anos, então está fora de hipótese. Estabilizar na Suíça um pouco mais. Sim, 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 fazer os meus diplomasitos, tranquilos, que é para depois aí lançar. Que nível é que tem, neste Neste momento? momento estou com o seu UEFA, vou para o meu UEFA já. Tive que Pen- refazer tudo do zero. Pensando no futuro a médio e longo prazo, quais são os maiores objetivos como treinador? O treinador é sempre o auge, né? Chegar ali na Liga dos Campeões, ser campeão, mas claro que temos de ter sempre os pés bem assentes na terra. O objetivo é fazer um bom trabalho, ser um bom treinador e, acima de tudo, ser um bom, além de treinador, ser um bom ser humano. Que o jogador diga assim: não, tive um treinador, ao menos foi justo, independentemente de que joga ou não joga. E o grande exemplo que a gente tem disso é quando o Materazzi não joga no Inter Milão e chora quando o Mourinho vai embora. Logo Mostra aí muito também da chorar. questão da humanidade, não é? Não é nada. E também é um processo gradual, tal como disse, não se pode às vezes queimar etapas para chegar lá e estar consolidado para manter, não é? Sim, 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 claro que não. Tudo é seu tempo. Quais foram as maiores aprendizagens que o futebol lhe deu até o dia de hoje? Acho que foi disciplina, eh, mostrou-me que as amizades é tudo uma ilusão no futebol, porque quando uma pessoa está bem, são amigos a bater nas costas, mas quando as coisas não correm tão bem, os amigos desaparecem todos. E pronto, essas lesões e que a gente só pode contar com a família, com os nossos, Nos momentos difíceis, a ver-se os verdadeiros, não é? os verdadeiros amigos. Pergunto-lhe, se um jovem jogador que quer seguir a carreira de futebolista lhe pedisse um conselho, o que é que lhe diria? Para lutar pelos seus sonhos, para nunca escutar ninguém e pegar nas críticas negativas e transformá-las em força. O que é que acha que torna o futebol uma modalidade tão especial e com o poder de unir tantas pessoas à volta do mundo? É a paixão em si, aquilo que pode dar. É o que eu digo, o futebol é difícil de explicar. Nasce connosco, mesmo um adepto, que agora eu sou adepto e então vibro muito, uma, de maneira diferente, mas acho que ninguém vai conseguir responder essa questão assim, tão, uma resposta mesmo que diga, não, é isto. É Não é difícil. algo racional, não é? Não, não há O que algo torna racional. também a emoção ainda maior e a magia. É isso, acho que concordo. Pergunto-lhe, há alguém no futebol a quem queira deixar uma mensagem, um agradecimento especial pelo papel que teve? Acho que Acho que, de maneira geral, a todos os meus treinadores, todos os meus colegas que me ajudaram no crescimento, mas acho que na altura também, uma das alturas cruciais da minha carreira, se calhar o meu primo Paulo Fangueiro, na altura o diretor desportivo também, que me ajudou imenso, com imensos conselhos, e então, se calhar para ele, uma palavra da prece. Ok. Para concluirmos, uma mensagem para quem está a ver este episódio. Epá, vejam isto que isto é muito divertido de se ver. Tem histórias aqui, espetáculos. Estão a fazer um bom trabalho, desde agora felicito e Muito obrigado pelo obrigado. convite. Foi um prazer a entrevista, conhecer um pouco mais da sua trajetória. Histórias aqui muito interessantes, uma carreira, uma vida no futebol, não é? Uh, Sim, sim, sim. Já eu é que agradeço o convite, porque é sempre bom.